Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre as revoltas na Primeira República. E aí nós vamos começar a falar sobre cada revolta e o que gerou cada dessas revoltas. Primeiro a gente precisa entender, que no Brasil, no começo do século XX, milhões de pessoas viviam na pobreza. E aí vai começar a surgir o que a gente chama de movimento messiânico, ou messianismo, esse termo ele é usado para se referir às revoltas populares que possuíam um líder tanto político quanto religioso. Essas comunidades dessas revoltas acreditavam que o seu líder ele tinha dons especiais para fazer milagres e curas e também para prever acontecimentos futuros. Durante a Primeira República, os principais movimentos desse tipo, que contavam com o movimento messiânico, ocorreram nas áreas rurais, e os principais foram Canudos, na Bahia, e Contestado, em Santa Catarina e Paraná. Esses dois contaram muito com o movimento messiânico, Eu coloquei aqui para vocês os principais movimentos da República Velha e aonde eles ocorreram. No campo, nós vamos falar de Canudos, Contestado e Cangaço, e na cidade nós vamos falar de Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Vamos começar falando sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos aconteceu em 1893 até 1897, porque milhares de brasileiros enfrentavam, no Nordeste, sérias dificuldades econômicas e sérios problemas em relação à pobreza. Essas pessoas, elas tinham muita dificuldade, de viver nesses locais, porque as terras, as produções, tudo era mínimo, eles tinham períodos de seca arrasadoras, o que dificultava a questão da alimentação. Durante todo esse período, o líder, que a gente pode falar desse movimento da Guerra de Canudos, que aconteceu no povoado de Canudos, era Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele começou a fazer pregações políticas e religiosas no sertão nordestino. Mais uma vez, por isso que nós dizemos que essa Guerra de Canudos está relacionada com o movimento messiânico ou messianismo, que é um líder pregar tanto a parte religiosa quanto a parte política. Então, Antônio Conselheiro, ele vai chegar às margens do rio e vai liderar a formação do povoado de Belo Monte, que depois passou a ser chamado de Canudos. Por isso o nome do movimento ficou conhecido como Guerra de Canudos. As suas ações, gente, elas vão atrair várias pessoas, porque ele vai usar o slogan "A terra não tem dono, a terra é de todos". E com isso ele queria dizer que todos os moradores de Canudos, eles podiam ter acesso à terra e melhorar suas condições de vida. Esse movimento messiânico de Canudos se tornou um movimento muito perigoso para o Brasil, porque os líderes políticos começaram a ter medo, já que esse movimento ele crescia cada vez mais, Então eles começaram a dizer que ali viviam fanáticos, e que eles precisavam acabar com esse povoado para acabar com esse tipo de movimento. Foi aí que Canudos foi invadido, Ele resistiu a diversos ataques, mas em outubro de 97, vários homens armados, sob o comando do ministro de Guerra, atacaram e destruíram Canudos. A grande maioria dos moradores morreu defendendo a sua comunidade, e esse movimento não trouxe grandes mudanças, nessa sociedade. O próximo movimento que nós vamos falar é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela vai acontecer na divisa entre o Pará e Santa Catarina, de 1912 a 1916. Nesse período, essas pessoas que vivem nesses locais vão ter condições de vida bastante difíceis, Porque, primeiro, muitos vão ser demitidos, vão viver da colonização e exploração da madeira, da construção de estradas de ferros, e aí eles passam a ser demitidos, E os seus salários são extremamente baixos, o que eles não conseguem se manter. Então, em 1910, quando a gente tem o término dessas construções, dessa exploração da madeira, dessa estrada de ferro, essas pessoas perdem o seu emprego e aí eles continuam vivendo naquela região em que eles estavam trabalhando sem ter nenhum tipo de condição de vida, sem ter casa, sem ter dinheiro. Então, eles começam a praticar invasões de terra, tomar posse forçadamente de alguns territórios. E isso vai gerar um grande conflito entre os coronéis e essas pessoas da Guerra do Contestado. A liderança da Guerra do Contestado foi feita por José Maria.
José Maria, ele fundou vários povoados para poder ter o seu governo próprio, com normas igualitárias. Eles não obedeciam à autoridade da República, né? É mais um dos movimentos messiânicos. Esse líder, ele era visto também como um líder religioso. Mas assim como ocorreu lá em Canudos, as autoridades do governo passaram a acusar a população de contestado e os moradores dessas comunidades foram perseguidos pela polícia e mortos para poder controlar essa revolta, tá? Em 1912, José Maria morreu em combate e foi considerado santo naquela região. Por isso, mais uma vez, a gente fala que é o movimento messiânico, né? Os últimos núcleos desse contestado foi destruído pelo exército e aviões foram usados na primeira vez para combater esse tipo de revolta no Brasil. Então, mais uma vez, assim como o movimento de Canudos, a Guerra do Contestado também foi sufocada pelo governo. Outro movimento nessa época é o chamado cangaço no Nordeste. No Nordeste brasileiro, principalmente nas regiões de semiárida, né, de deserto, formaram-se diversos grupos e esses grupos eram chamados de cangaceiros ou cangaços. Eles ficaram muito conhecidos, né, por causa das suas vestimentas. Quando esse grupo foi criado, a intenção era, em meio a essa injustiça social, a fome, eles praticavam crimes, né? A intenção era fazer com que essas pessoas tivessem acesso à comida, à alimentação. Então, quando esse grupo do cangaço ele foi criado, ele era uma tentativa de diminuir essas desigualdades sociais, mas houve uma distorção nesse percurso e eles passaram muitas vezes a praticar crimes. Esses grupos de cangaceiro, né, eles ficaram mais conhecidos por um líder, né, que era considerado Lampião, que é Antônio Silvino Virgolino Ferreira. Então, o Lampião ele ficou conhecido durante muito tempo. Esse grupo do cangaço ele era chefiado por esse Lampião, que eles viviam diversas aventuras no Nordeste, eram conhecidos por ser bastante truculentos, né? Matar principalmente as pessoas dos grupos mais favorecidos, alguns coronéis, e eles viraram até uma lenda da literatura de cordel. Em 1838, a polícia massacrou o bando do Lampião e o declínio do cangaço ocorreu. Então, a gente parou de ter esse grupo do cangaço no Nordeste. Outra revolta que nós vamos ter na Primeira República é a chamada Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina, ela vai acontecer no governo do presidente Rodrigues Alves, de 1902 a 1906. Porque nessa época, a população do Rio de Janeiro enfrentava graves problemas sociais, além da pobreza, desemprego, a falta de higiene, epidemia, febre amarela, tudo isso estava rondando ali o centro do Rio de Janeiro, a peste bubônica, a varíola. Então, existiam muitas doenças e o Rio de Janeiro era muito insalubre. E havia, né, pelo governo republicano, uma certa ascensão de querer que o Rio de Janeiro fosse europeizado, fosse a capital do progresso, com uma imagem extremamente moderna. Então, eles começaram a modernizar ali o centro do Rio de Janeiro, fazer diversas obras públicas, retirar as pessoas que viviam em cortiços, né, para fazer com que houvesse essa europeização. E nesse momento vai surgir a figura de Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz era um médico sanitarista e ele foi contratado, né, com o objetivo de combater essas epidemias no centro do Rio de Janeiro. Então, ele convenceu o presidente a colocar a vacina como obrigatória, né, a vacina contra a varíola, que não era obrigatória nesse período. Porém, a população mais pobre, ela não era esclarecida sobre a importância da vacinação, ela não era esclarecida o porquê vacinar. E diversos setores da sociedade começaram a reagir e fazer movimentos contra a aplicação das injeções, principalmente em mulheres, porque nessa época, né, a mulher ela tinha um papel diferente, usava aquelas roupas longas, somente o seu marido podia ver partes do seu corpo, e essa vacina ela era um talo, né, na coxa, que inseria o vírus. Então, muitos homens começaram a proibir essas mulheres a tomar essas injeções porque era considerado imoral e a lei não respeitava isso. Só que o sanitarista Oswaldo Cruz teve a ideia de colocar o exército e colocar
todo o exército no Brasil para poder ir arrombando as portas das casas das pessoas e dando a obrigatoriedade, né, dessa vacina. Então, essa revolta tomou conta das ruas da cidade do Rio de Janeiro. Houve uma revolta popular, uma explosão popular, no qual o exército ele entrava na casa dessas pessoas, segurava a pessoa à força e obrigava essa pessoa a tomar a vacina, né? Por isso esse episódio ficou conhecido com o nome Revolta da Vacina. Então, a oposição política aproveitou toda essa situação para tentar derrubar o presidente da República. O governo conseguiu dominar a revolta e, depois de um tempo, essas pessoas começaram a perceber que, de fato, essas epidemias que existiam no centro do Rio de Janeiro passaram a ser controladas.